A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos rapidamente abrir a minha Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 1. Mateus 5, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Então vamos ler. Diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Poder sentar? Mantenha a Bíblia aberta aí, que a gente vai ficar nesse capítulo até o final. Aqui, irmãos, nós estamos diante do maior discurso de Jesus. Eu quero dizer que hoje quem vai pregar é Jesus. Amém. Ele pregou esse discurso, essa pregação, esse sermão para os discípulos. E nós vamos aproveitar daquele discurso, daquela pregação, daquele sermão que Jesus fez para os discípulos. E ele começa com as bem-aventuranças. Eu quero destacar que no versículo 1 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Jesus, eu vou contextualizar o ambiente. Jesus estava no monte, falando a todos, as multidões. Num dado momento, Jesus, vendo as multidões, e no meio das multidões, aproximaram-se de Jesus os discípulos. E ao ver os discípulos ali reunidos, Jesus passou a ensiná-los. A quem? As multidões? Aos discípulos. Então, esse sermão, irmãos, por óbvio que as multidões estavam ouvindo, mas esse sermão Jesus reservou para os discípulos. Esse sermão é chamado de o sermão do monte, o sermão da montanha, e também é chamado de sermão da planície, porque na verdade tem-se que não era exatamente no topo de um monte que Jesus estava, num monte iniciando, e ele subiu assim um pouco, e as pessoas ficavam ali na planície ouvindo. Ele não ficou ao topo porque não dava para ouvir, mas ele subiu um pouco e as pessoas ficaram na planície e Jesus estava no alto. Então, e ele falava primeiro aos discípulos. Ele falava primeiro aos discípulos. A palavra bem-aventurado, ela quer falar a respeito de alegria. Ela quer falar a respeito de felicidades.
Uma tradução mais, poderia se dizer assim, mais que felizes são aqueles que, e ele vai destacando. É como se fossem declarações. Aqui Jesus não está dizendo faça isso ou faça aquilo. Ele está declarando isso é isso e aquilo é aquilo. E você se enquadre ou não se enquadre. Ele está falando com discípulos, ele não está mais falando com todos. Todos estão ouvindo, mas ele está falando para os discípulos. E aí, essas declarações, ela fala de condutas esperadas dos crentes, de postura esperada dos crentes e as consequências dessas posturas. Ele fala, bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito. Que seria pobre de espírito? Pobre é aquilo que diz, que nos fala de escassez, que nos fala de limitações. E ele fala que é muito feliz aquele que tem o seu espírito diminuído, que não tem arrogância, que não tem aquele espírito que... Não estamos falando aqui do espírito no sentido espiritual, do Espírito de Deus. Estamos falando do espírito humano. Aquele que o espírito humano não entra no lugar para vencer o debate. Aquele que é pobre, é humilde de espírito. Aquele que, numa discussão, ele não é aquele que vai com arrogância. Aquele que simplesmente ele se coloca com humildade diante dos outros. E esse é bem-aventurado, esse é feliz. E é destes o reino dos céus. Veja, Jesus, nesse sermão, Deus fala muito dessa questão do reino dos céus. Inclusive, o sermão fala também da oração do Pai Nosso, e ele fala do reino dos céus. Existe uma consequência para cada uma dessas atitudes. Ser pobre de espírito herda o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus não é para os arrogantes, não é para os prepotentes, não é para os senhores de si mesmo. O pobre de espírito é aquele justamente o contrário disso. É aquele que não se acha senhor de si mesmo. Eu posso, eu sei, eu consigo. O pobre de espírito é o contrário disso. Aí ele diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os que choram. Ou seja, nós vamos passar por situações de choro, mas bem-aventurado. Ou seja, como você pode dizer que alguém é feliz porque chora? Jesus disse, é feliz aquele que chora. Não no choro que ele é feliz, mas no ser consolado. Veja a felicidade de ser consolado. Já viu uma criança quando chora e a mãe chega aí e a criança olha para a mãe, estava chorando 3 segundos e depois está rindo. Olha para a mãe e ri de volta. Já viu isso? É comum. Ou seja, a alegria não está no chorar. A alegria está em ser consolado. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso é muito simples de entender. Manso é o contrário de bravo. Manso é o antônimo, é o contrário de violento. Bem-aventurados os violentos, aqueles que resolvem todas as coisas. Não, bem-aventurados os mansos. Porque o que acontece com os mansos? Herdarão a terra. Aí alguém pode questionar, mas que contradição, a gente não fala dos céus e por que herdarão a terra? Porque existe uma promessa para um novo céu e uma nova terra. E nós vamos herdar essa nova terra. Mas aqui ele fala dos que são mansos. Aqui é para discípulos. E os discípulos, em qualquer situação da vida, está lá uma discussão rolando e tem um crente. O crente tem que ser visto como o manso da discussão. O crente tem que ser visto como violento? Não. O crente tem que ser visto como aquele que nunca abre mão de um... Não. É o contrário.
Sabe aquele lugar, aquele momento, e aí está ali aquela discussão no trabalho, aquela situação. O crente é aquele que, mesmo sabendo que tem que ter, mesmo tendo consciência, convicção das coisas, mesmo se declarando corretamente, mesmo tendo certeza do seu direito, ele procura não agir de maneira violenta. Aqui não está dizendo, irmãos, que não é para buscar direitos no sentido jurídico da palavra. Aqui não está dizendo que é para você deixar de ser, de cuidar das suas coisas. Não, aqui está dizendo que tem uma forma de fazer essas coisas. E a forma é com mansidão. Aí ele continua: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que olham para uma realidade de injustiça e olham para ela e diz para a realidade: eu almejo que a justiça seja feita nesse caso. Eu tenho fome, eu tenho desejo, eu tenho sede, eu almejo que a justiça seja praticada nesse caso. Isso aqui está nos falando de empatia. Está nos falando de compaixão. Os crentes não podem ver a injustiça e achar normal. Os crentes não podem ver a injustiça. Os crentes não podem chegar numa situação tal que se depara com a injustiça e não sente mais aquilo. Irmão, crente é para chorar vendo o desastre na TV. Chorar no sentido de compaixão com aquelas pessoas que estão ali. Crente é para sentir a dor do outro, a injustiça, a situação que foi feita com esse ou com aquele. Este é o bem-aventurado, é aquele que é bem-aventurado. E qual é a consequência? Serão fartos de justiça. À medida que você tem compaixão do outro, a justiça chega na sua vida, com fartura. É isso que está dizendo a palavra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericórdias, irmãos, é aquela situação onde, ainda que você tenha razão, ainda que você esteja na razão, no sentido de que aquela situação lhe é devida, em determinada circunstância você pode abrir mão. Se você puder abrir mão, você está sendo misericordioso. E ao ser misericordioso, o que vem para nós é que alcançaremos misericórdia. Isso aqui fala de perdão. Isso aqui fala de olhar para certas situações e não se agarrar àquilo que é superficial e somente a essência das coisas. Se eu não tenho misericórdia com os outros, eu não alcançarei misericórdias para a minha vida. Ah, mas eu não fiz nada de errado. Irmãos, nós estávamos condenados antes de Jesus. Então, a misericórdia de Deus é aquilo que nos faz estar vivos. É aquilo que nos traz a vida, e nos traz a paz, e nos traz a esperança da vida. Porque as pessoas estão por aí vivendo, mas não estão vivas. Elas estão vivendo biologicamente, mas não estão vivas. E a misericórdia o ter misericórdia, o perdoar, é a causa de sermos perdoados, de ter misericórdias em nosso favor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração, irmãos, é aqueles que não guardam rancor. É aqueles que nunca guardam mágoa, porque o coração se suja. O coração aqui não é a válvula. O coração aqui é a alma humana. É a nossa psique, é a nossa alma. Quando a gente guarda rancor, quando a gente guarda aquilo que alguém fez contra nós e a gente diz, mas ele fez uma coisa terrível contra mim, como eu vou fazer ao contrário? Aqui a palavra está dizendo que nós devemos deixar nosso coração limpo dessas coisas.
Irmãos, a ciência já demonstrou que raiz de amargura, mágoa, provoca câncer. Isso é demonstrado cientificamente, biologicamente, por A mais B, que aquelas pessoas que têm mágoa no coração, aquilo enraiza, a palavra chama isso de raiz de amargura, aquilo cria raiz dentro da psique, aquilo cria raiz dentro da biologia humana, e aquilo transforma uma célula que era para ser de uma forma, e ela passa a ser de outra, e isso chama-se câncer. Uma célula que se comporta com aquilo que ela não foi programada para ser. Porque a raiz de amargura modifica o DNA, modifica a mitocôndria, modifica as estruturas. Isso é uma verdade. Nesse momento que Jesus estava falando, Jesus sabia disso. Mas a ciência não sabia. Mas hoje a ciência nos explica a respeito disso. Aí diz aqui, ó. Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Irmãos, bem-aventurados aqueles que são os pacificadores. Pacificadores não são os passivos. Pacificadores são aqueles que, mesmo na contenda, ele pugna pela paz. Mesmo naquilo que esteja mais ou menos difícil, porque nós vamos passar por contendas, nós vamos passar por momentos onde há discordância, onde o nível de discordância vai ao limite, mas nós devemos ser aqueles que trazem uma palavra que pacifique. Mês passado eu tive uma reunião de uma dissolução de sociedade de uma empresa, os 4 sócios brigando. E ali eu e meu sócio, e ali a gente funcionou como esses pacificadores. Eles queriam brigar, eles estavam com raiva, eles estavam com os nervos à flor da pele, e qualquer motivo era motivo para dizer alguma coisa. E nós tentando ali ser os pacificadores. Não é que nós saímos da contenda, não é que nós desprezemos que existia muita divergência, às vezes até antagonismos entre uma coisa e outra, mas diante de uma situação dessa, nós somos o quê? Os pacificadores. Tem um grupo brigando com o outro, o crente é o quê? O pacificador. Tem um grupo dizendo é desse lado, o outro grupo dizendo é daquele lado, e o crente? Aquele que pacifica. Pacificar, ser pacificador, não significa desconsiderar as divergências, não significa que uma coisa romântica, daquela paz, gratiluz, não é disso que eu estou falando. É diante daquela divergência real, daquela situação bem difícil, o pacificador é aquele que diz, bom, você pensa assim, mas isso se a gente tentasse olhar por esse ângulo. Bom, mas você pensa assim, mas se a gente tentasse olhar por aquele outro ângulo. Essa é a atitude do pacificador. E por fim ele diz, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. No final ele diz que se nós agirmos assim, nós poderemos até ser perseguidos, mas diante deles nós seremos bem-aventurados. Por quê? Porque se nós formos injuriados por causa dele, e se nós formos perseguidos por causa dele, ele fala aqui, ó, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Irmãos, aqui ele está falando exatamente da perseguição em nome de Jesus. Não é da perseguição em nome das nossas atitudes erradas. Se a gente faz uma atitude errada, a consequência vai ser sofrer represália. Ou perseguição, represália. Eu falto todo dia, chego atrasado e meu chefe me persegue. Não, ele está reagindo a você chegar atrasado. Tem nada a ver com perseguição. Eu sou isso tudo que foi dito antes aqui. E meu chefe me persegue porque ele não gosta de crente. Aí é perseguição. Mas Deus diz aqui, ó,
que grande será o galardão. Nós precisamos ter discernimento sobre cada uma dessas coisas. E Jesus vai além. Ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Ele fala: nós somos o sal da terra. A posição do cristão diante do mundo é para não passar desapercebido. Você não coloca sal numa comida e a pessoa não percebe que não tem sal. Se tiver sal, você vai saber. E se não tiver sal, você vai saber. Então, a comparação com o sal é justamente isso. O sal, ele faz a diferença. É perceptível para qualquer criancinha que tem sal. E é perceptível que não tem sal. Então, o crente é aquele que vai ser perceptível. As atitudes do crente, ela vai ser perceptível. Todos, do menor ao maior, vai perceber. Aquele é um crente. Mas não é um crente no sentido da igreja. Não, é aquele que é uma pessoa diferente. É uma pessoa que na contenda ele não põe gasolina, ele põe um extintor. É uma pessoa diferente. Em primeiro lugar, irmãos, dizer que nós somos o sal da terra, a ideia é essa, de sermos completamente diferentes, de dar sabor. Sal da terra, e ele fala também aqui, no 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas o velador alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ser sal da terra e luz do mundo é ser visto. Jesus compara aqui uma cidade que é edificada no alto de um monte, e ela está acesa, as luzes, e todos a veem, não tem como não ver, porque está no monte. Então, ser luz do mundo é ser consciência. Sal é fazer a diferença. Ser luz é ser uma consciência. Sabe, quando ser uma consciência é ser aquela pessoa que as outras vão buscar conselho. É ser aquela pessoa, não aquela pessoa que liga a metralhadora e vai acusar todo mundo. Não aquela pessoa que diz: eu sou a consciência de Deus, eu vou dizer aqui a palavra de Deus para você, inadvertidamente. Não. Ser a consciência é ser aquela pessoa que, lá no meio da contenda que eu tinha falado antes, possa ser ouvida por este lado e possa ser ouvida por este lado. Isso é uma postura que Jesus está falando aqui para os discípulos. Jesus ele segue explicando como o crente tem que se comportar. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, e vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que a vossa justiça não excede em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Ele está dizendo aqui, eu não vim para revogar nenhuma lei, eu vim para cumprir. Irmãos, em Jesus, a lei, não só que ele cumpriu a lei, porque ele não pecou, mas a lei é cumprida nele. A lei é completada nele. E a partir dessa completude da lei nele, ele passa a ser a nossa tábua. Irmãos, Jesus está
no monte fazendo um discurso. Isso nos remete a Moisés, que foi ao monte buscar as tábuas da lei e volta e faz um discurso. No livro de Deuteronômio tem 4 discursos de Moisés, repetindo toda a lei. Jesus ele se coloca nessa posição, só que ele não foi buscar uma tábua da lei no monte, porque nele se cumpria toda a lei, dele saía toda a lei. Ele era a própria lei sendo cumprida. Ele era a própria promessa lá de Gênesis se cumprindo. Então, Jesus não revogou a lei, mas nele se cumpriu a lei. Jesus foi o sacrifício dos sacrifícios, o último sacrifício. E ele fala para nós sermos igual a ele, para nós seguirmos. Os discípulos são aqueles que seguem o mestre. Quando nós vamos ali no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, a palavra nos diz como é o sacrifício na nova aliança. Ele diz assim, rogo-vos, Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, até Jesus o sacrifício era dos animais. Depois de Jesus, o sacrifício foi o sacrifício de Jesus. Mas não sei se os irmãos estão percebendo que para os crentes, para aqueles que creem em Jesus, não é exigido sacrifícios como antigamente. Eu vou caminhar de joelho daqui para Taguatinga. Isso é sacrifício de tolo, não serve para nada. O sacrifício é o seu corpo vivo. É você vivendo o sacrifício santo e agradável a Deus, que é o culto racional. O sacrifício é você ver as realidades, é você ver esse texto e você racionalmente entender o que é que você tem que fazer diante de cada circunstância. E quando a circunstância aparecer, você racionalmente escolhe sacrificar a sua vontade e agir segundo a vontade de Deus que está aqui estabelecida. Esse é o sacrifício da nova aliança. O sacrifício da nova aliança não é de sangue, porque o sacrifício de sangue último, perfeito, já foi feito, que foi o próprio Jesus sendo sacrificado. O sacrifício da nova aliança é você sacrificar a sua vontade quando se deparar com uma situação, todas essas situações que Jesus encadeou aqui. A situação apareceu, eu vou com aquela ira, no ímpeto de ser violento. Aí eu faço o sacrifício que Deus exige de mim. Eu escolho não fazer isso. Racionalmente. Esse é um culto a Deus, irmãos. A Bíblia classifica isso como um culto a Deus. No momento que você escolhe não fazer aquilo que você quer fazer e que você tem certeza que está certo em fazer, mas para você fazer igual a palavra, você escolhe não fazer. No momento que você está cultuando a Deus mais do que quando você canta um louvor na igreja. Porque você está se colocando junto com Cristo no sacrifício da cruz. Porque lá na cruz ele levou os pecados de todo mundo. E no momento que você abre mão do pecado, você está dizendo, está junto com Cristo, morrendo com Cristo, para ressuscitar com Ele. Porque Ele ressuscitou no terceiro dia e nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Jesus completa o que foi dito aos antigos. Ele segue, ele fala uma série de crimes, lá que está que eu não vou ler todos, uma série de crimes, e ele diz, antes dizia isso, agora é isso, mais isso e mais aquilo. Ele fala do homicídio, a lei dizia não matarás, e Jesus disse, aquele que pensar em matar já matou. A lei ela é superlativizada. Eu não devo guardar mais aquela lei. Não, você é o sacrifício agora.
Ele diz que quando você... Ele diz assim, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. A quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Não é mais uma questão objetiva. Se eu faço ou se eu não faço, eu não devo pensar em fazer. No livro de 1 João 3,15, isso fica bem claro. Diz assim, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Aquele que odeia seu irmão no seu coração, para Deus, já matou o seu irmão. Porque é como se você tivesse tido a oportunidade de matar, teria feito. Na nova aliança, a intenção, o propósito, às vezes tem mais valor do que a atitude. Nesse caso. Jesus lembra sobre o adultério, ele diz, não adulterarás. Mas eu digo, não cobice, não pense em adulterar, não olhe com um olhar de adultério, porque só o fato de você olhar com um olhar de adultério já adulterou. Diz, não faça juramentos, não jure falsamente. Jesus diz, não jure de modo algum, você não precisa jurar, porque você tem que sempre falar a verdade. E ele diz, é sim, sim, não, não. Se você tem a obrigação de dizer a verdade, você não precisa jurar por nada. Porque jurar é como se você pudesse, em outras oportunidades, estar mentindo. Aí nessa você jura, eu juro por Jerusalém. Porque os judeus tinham essa costume de jurar por Jerusalém quando ele queria dizer a verdade, para separar aquela verdade de uma mentira. Ele disse, você não deve jurar por nada. Sobre a vingança, antes a lei dizia olho por olho, dente por dente. A palavra de Jesus aqui é, qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. Se alguém lhe der um tapa na face direita, você oferece a esquerda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que às vezes, irmãos, você tem que suportar o dano de algo contra você e entregar a vingança nas mãos de Deus. E suportando o dano para não cometer pecado diante de Deus, Ele fará justiça para você. Agora, é suportar o dano inteiramente. Eu já falei aqui uma vez que um momento um cliente veio me dar 200 mil para eu vacilar no processo que era contra ele. Ele me contratou. E depois ele disse, olha, vacila no processo, que a outra parte me pagou para vir aqui e dizer a você que eu lhe daria 200 mil se você não precisa fazer nada, é só perder um prazo. E eu suportei o dano de não ter os 200 mil e de perder o cliente. Eu digo, não vou fazer. Eu perdi o cliente. Mas Deus honrou lá na frente. O outro cliente, outra pessoa percebeu o que eu fiz. E o escritório foi contratado por mais 4 anos. Sofrer o dano é você olhar para a situação e dizer, não tem nada demais. Eu não posso dar outra face. Ele já me feriu nessa. Aqui, irmãos, fala uma coisa que a Dani falou aqui, de fazer de uma maneira bem feita. Se alguém te chamar para caminhar 1 milha, caminhe 2. Diga assim, ó, não, tudo bem, vamos limpar, vamos limpar, vamos pintar, vamos organizar, vamos arrumar. Vamos fazer um curso. A gente falou lá na igreja, a pastora Ramos disse, vamos fazer um curso de teologia. Um curso básico de teologia. A gente diz, vamos. Agora vamos fazer presencial, vamos fazer online, vamos criar um site, vamos criar uma forma de inscrição
ter uma plataforma, vamos organizar, vamos chamar pessoas de fora, vamos fazer mais do que simplesmente o normal, corriqueiro, comum, banal, simples. Porque as coisas para Deus têm que ser assim. Se é para caminhar uma milha, caminhe 2. E no fim, o amor ao próximo. A lei diz: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus diz: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Coisa de crente é diferente. O amor aqui é trazido não como uma atitude retributiva. Se me ama, eu amo. Se me odeia, eu odeio. Não. O amor de Deus, do tipo de Deus, é diferente. É uma atitude redentora. Sabe aquela pessoa que lhe fez mal e que você perdoa ela e que fica de boa? Isso traz remissão para a vida daquela pessoa de um modo tal que a sua vida floresce. E a pessoa vê você florescer como consequência de você não ter ido para cima dela. Em Lucas 6, que fala também do Sermão da Montanha, no capítulo 31, versículo 32, diz: se amais os que vos amam, qual a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Amai, porém, aos vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Isso aqui é muito forte e difícil, porque ele fala de que não é simplesmente você amar quem ama você, porque isso é retribuição. Isso é um mercantilismo. Você calcula. Se a gente agir assim, a gente vai ficar sempre calculando. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque as pessoas calculam o tempo de atenção que um dá ao outro. Eu digo isso, mas você diz aquilo. Até fizeram um livro, 5 linguagens do amor, para justificar que umas pessoas estão esperando uma coisa, uma pessoa está esperando um presente e a outra pessoa está esperando um cuidado. Uma pessoa está esperando um carinho e a outra pessoa está esperando uma palavra de amor. Não é dessa forma. Não tem que ter uma balança o tempo todo pesando isso. O amor é amor, tem que ser feito. Amor do tipo de Deus é uma atitude que o crente tem, como Deus teve, enviando seu Filho para aqueles que odeiam a Deus. Jesus não veio para aqueles que já amavam a Deus. Jesus veio para aqueles que estavam condenados, que eram inimigos de Deus. E Jesus veio, essa é a atitude de amor. A prática da justiça, Jesus nos orienta a evitar de exercer justiça com as próprias mãos. Deixar sempre a justiça para Ele, que é o justo juiz. Jesus nos orienta até como dar esmolas. Aqui fala de esmolas, que não devemos fazer nenhum benefício para as pessoas, para necessitados, tocando trombetas nas esquinas. Olha aqui, eu fotografo aqui, eu estou dando R$2 aqui. Não é assim que se faz. Você tem que fazer em segredo. Você tem que fazer de maneira que seja discreta. Você não tem que fazer propaganda, porque se você faz propaganda, todas aquelas pessoas assistindo você a fazer aquilo já é o galardão. Aquilo já é o seu pagamento, aquilo já é a retribuição. Você já fica todo feliz, porque todo mundo está aplaudindo você dando alguma coisa. Mas esse não é o galardão que a gente espera. E depois ele vai explicando aqui como devemos orar, que é a mesma coisa de como fazer algo por alguém. Que
Ele diz: não vá orar igual os hipócritas, que vai por meio das praças dizendo que está orando a Deus. Jesus, se teve um povo que Jesus falou palavras duras, foi contra os religiosos. Jesus não falou palavra dura contra a prostituta. Jesus não falou palavra dura contra os pecadores. Jesus não falou palavras duras contra os cobradores de impostos que representavam Roma. Jesus falou palavras duras contra os religiosos. Chamou de raça de víboras. Vocês vão para as esquinas orarem, num pé, gritando para todo mundo saber que você ora. Aí ele diz: quando você for orar, vá para o seu quarto. Fale com Deus em secreto e Ele vai lhe ouvir em secreto e vai lhe honrar no público. E aí ele fala a oração do Pai Nosso, que todos conhecemos, que eu não vou ler, mas todos conhecemos. Eu só quero destacar uma coisa da oração do Pai Nosso, é que ela fala: seja feito o seu reino aqui na terra como é no céu. Nesse momento Jesus ainda estava na terra, ele não tinha ressuscitado. O reino dos céus na terra começou a acontecer quando Jesus nasceu. Ele se consolidou quando Jesus ressuscitou. E enquanto reina neste mundo, ele vai se efetivar na volta de Jesus, que vai vir para reinar. Até agora, Jesus não está como o rei da terra, porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. O mundo não é o planeta, o mundo é as coisas do mundo. Mas Jesus já veio e já ressuscitou. A possibilidade de você ter acesso ao reino dos céus já foi aberta. Isso já aconteceu. Nós podemos ter acesso ao reino dos céus por meio de Jesus. Quando ele voltar, sim, ele vai voltar como general. Ele não veio como julgador, nesse primeiro vez que ele veio. Ele veio como aquele que cumpre a lei. E que deixou, quando ele subiu, deixou o Consolador. E ele fala, no final, a respeito de, ainda falando sobre oração, ele dá algumas orientações. Que é pedir, buscai, batei, pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. O que é que está falando? Por que fala duas vezes? No hebraico não existe uma palavra superlativa. Não existe a palavra tipo muito, muitíssimo. A palavra que transforma a palavra anterior em uma palavra superlativa. Como se faz o superlativo? Repetindo a palavra. Em verdade vos digo. Ele quer dizer verdadeiramente. E isso é uma verdade plena, cristalina. Ele repete a palavra. E quando ele diz batei, você diz: olha, bate com insistência. Peça com insistência. É preciso ir além do estado de pedir. É preciso buscar. É preciso também bater, mas e além de bater? Bater no sentido de insistir, de perseverar. Mas não usando de vãs repetições. Quando fala aqui, não está falando de vãs repetições. Está falando de não esperar uma resposta como um fast food. Mas insistir. Porque no momento que você pediu a primeira vez, ele já escutou. Mas ele quer que você peça a segunda, a terceira, a quarta, porque cada vez que você pede, você está louvando o nome dele, você está louvando a ele, você está dizendo que só ele pode. E você continua, e não obtém, você volta, e não obtém, você retorna. Isso está demonstrando que você está sujeito a ele, se sujeitando ao senhorio do tempo da promessa a ser realizada. Não é? Então, no final ele fala daquilo que são os fundamentos, que ele compara. Bom, vocês ouviram essas coisas todas, mas se vocês ouviram e apenas ouviram, vocês vão ser igual aquela pessoa que faz a casa edificada sobre a areia. Veja, essa passagem que fala da casa edificada sobre a areia é o final do Sermão do Monte.
Jesus fala, dá dicas, dá orientações, exortações, explicações, ensinamentos. E no final ele diz, vocês ouviram isso tudo? Ouviram. Mas se não praticar, não vale nada. É igual o homem que faz uma casa edificada sobre areia. No momento da tempestade, a casa cai. Ou o homem que faz a casa edificada sobre a rocha. Quando vem a tempestade, os ventos, a casa está colada na rocha. Ela balança, ela pode sentir medo. Quem está dentro pode ficar até apavorado, mas a casa não cai. Então ele está dizendo, não adianta eu ter falado nenhuma dessas coisas aqui, se você não praticar essas coisas. Irmãos, eu só quero, para finalizar, dizer uma coisa. Nós podemos praticar essas coisas. Não porque nós somos bons. Não porque nós somos melhores do que quem não viu a Jesus. Mas porque há algo em nós que é melhor. E que não está em quem não reconhece a Jesus. Existe algo superior na nova aliança. Que nos faz, não nós superiores, que nos dá a possibilidade de agir dessa maneira. Que é o Espírito Santo de Deus, morando no coração de cada um de nós. Que é o próprio Deus habitando em você, permitindo que você possa, por meio dele, cumprir essas coisas. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos aqueles que conseguem, nós não conseguimos nada. É justamente porque nós não conseguimos nada, que por meio do Espírito Santo isso é possível. Isso aqui fala não de grandeza humana, fala de pequenez. Porque Jesus só fala dessas coisas, dessas dificuldades todas, como dificuldades humanas. Se ele está falando disso, é porque nós somos isso aqui. Nós somos essas dificuldades. Nós somos essas incongruências. Nós somos esses pecados. Nós somos tudo isso. Nós somos essas coisas que não conseguimos sempre fazer. É muito difícil de fazer essas coisas. E nós só podemos fazer por causa dele. É por meio dele. Porque ele disse que ia para o Pai, ia mandar o Consolador para habitar no meio de vós. E o Consolador, como diz o apóstolo Paulo, ele habita o coração do homem. E se ele está no seu coração, você pode, por meio dele, praticar essas coisas. E a palavra diz que se o crente quer ter sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, nós sabemos que são coisas que estão destinadas aos discípulos. Nós aqui, Senhor, em oração de concordância, nos colocamos na condição de seus discípulos, pedindo, Senhor, que o Teu Santo Espírito, que habita em nós, o selo da promessa, nos ajude, Senhor, a nos aproximar desse ideal, a nos aproximar dessa situação, não porque nós vamos ser melhores, mas porque nós podemos, pelo Teu Santo Espírito, prosseguir em conhecer a Tua palavra, conhecer e prosseguir em conhecer. Que a Tua igreja reunida possa entender a porção dessa palavra para cada um deles aqui presente. Nos ajuda, Senhor, a agir, nos ajuda, Senhor, a pensar corretamente, nos ajuda, Senhor, a tirar das nossas mentes as idiosincrasias, nos tirar das nossas mentes os sofismas, tirar das nossas mentes aquelas coisas que são limitantes, tirar das nossas mentes, Senhor, aquelas situações, aquele lugar de muitas vezes de preguiça, de não querermos avançar. Mas, Senhor, Tu sabes que tem aqueles momentos que simplesmente a gente não consegue. Tem aqueles momentos, Senhor, que o humano fala mais alto, que a carne se apresenta. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós não conseguimos, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa ser um consolo, naquele momento que nós não conseguirmos. Que Ele possa nos consolar, que eles possam nos trazer a orientação e o conforto, igual aquela criança que faz algo de errado e a mãe olha para ela com aquele olhar de amor, e a criança sabe que mesmo tendo feito errado, mesmo olhando a mãe, brigando com ela, sabe que a mãe a ama.
E que nós possamos nos colocar nesse lugar de criança, como diz a tua palavra. Que nós possamos ficar naquele lugar onde nós olhamos para ti, Senhor. Nós reconhecemos que erramos. Nós confessamos os pecados diante de ti. Mas aquela dor de ter pecado, o teu Santo Espírito possa vir e trazer o consolo necessário para que nós possamos superar cada uma dessas circunstâncias, Senhor. Abençoa a tua igreja, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém.